Olá pessoal, eu sou o professor Gilton. Vamos para mais uma aula de Química e nessa aula estaremos trabalhando sobre a evolução dos modelos atômicos, certo? Eu quero já estar mostrando para vocês o tema do nosso assunto. Está aí na tela o tema do assunto. A evolução dos modelos atômicos, tá certo? Então nós vamos estar tratando aqui da história dos modelos atômicos, da evolução histórica até chegarmos ao modelo atual. Então, muitos cientistas trabalharam, se dedicaram, pesquisaram, criaram seus modelos atômicos até nós chegarmos no modelo atômico atual, tá certo? Então, cada cientista teve a sua importância, fundamental para que chegássemos ao modelo atômico que conhecemos hoje, tá certo? Então, nós temos aqui o primeiro cientista chamado Dalton, John Dalton. Não tem como falar em átomo sem falar em Dalton, porque Dalton foi o primeiro cientista a criar um modelo atômico. O termo átomo já era conhecido, já era falado antes de Dalton, foi Demócrito que criou esse termo, tá certo? Porém, ninguém ainda havia criado um modelo atômico. Então, Dalton teve a ousadia de ser o cientista a criar o primeiro modelo atômico de Dalton. É claro que Dalton ele se equivocou em algumas colocações que posteriormente foram verificadas, tá certo? Mas, porém, ele foi de fundamental importância porque nós podemos dizer que ele deu o pontapé inicial para chegarmos ao modelo atômico atual. Então, Dalton, em 1808, ele cria o primeiro modelo atômico. Então, Dalton ele vai criar nesse ano aí o primeiro modelo atômico, tá certo? E ele vai afirmar, nós temos aqui um desenho, uma figura representando o modelo atômico de Dalton. Ele vai dizer que o átomo era uma esfera maciça e indivisível, ou seja, maciça porque era uma esfera toda preenchida, semelhante a uma bola de bilhar, ou uma bola de gude, toda preenchida. Então, isso é algo maciço. Então, o átomo de Dalton era uma esfera maciça e indivisível. Indivisível é aquilo que não se pode dividir. Ou seja, o átomo de Dalton era a menor partícula da matéria, Então, era tão pequeno que era indivisível. Hoje nós sabemos que o átomo é divisível, ele é formado por partículas menores. Porém, na época de Dalton, se acreditava que o átomo de fato era a menor partícula da matéria. Então, o átomo de Dalton era uma esfera maciça e indivisível, tá certo? Então, vamos prosseguir. Posteriormente, alguns cientistas foram observando alguns comportamentos da matéria, e um dos fatos observados foi a natureza elétrica da matéria, ou seja, foi se percebendo que a matéria tinha eletricidade. Então vai surgir aqui, em 1903, outro cientista chamado Thomson, ele vai propor um novo modelo atômico. Então, o modelo atômico de Thomson é um pouco diferente do modelo de Dalton, tá certo? Possui algumas semelhanças, porém, muitas diferenças. Então, Thomson vai propor esse segundo modelo atômico. E Thomson foi um dos que perceberam a natureza elétrica da matéria. Eu quero aqui mostrar para vocês como perceber essa natureza elétrica de forma muito simples. Eu vou projetar aqui na tela. Vocês estão observando aí que eu tenho aqui uns pedacinhos de papel, certo? E aqui eu estou com uma caneta, tá certo? Então, quando eu aproximo essa caneta desses pedacinhos de papel, nada acontece, tá vendo? Vocês observam aí, ó. Observem que os pedacinhos de papel continuam parados aí no lugar, tá certo? Agora, o que Thomson descobriu? Que se atritasse um objeto como esse aqui, como uma caneta ou um bastão de vidro, sobre um determinado tipo de tecido, ou até mesmo sobre pelo de animais ou sobre o nosso cabelo, esse objeto ficaria eletrizado e ele ia atrair, por exemplo, pedaços de papel, que são leves, tá certo? Então, isso fala da natureza elétrica da matéria. Então, observe que eu encostei a caneta aqui nos pedacinhos de papéis, e não aconteceu nada. Agora eu vou passar essa caneta aqui no meu cabelo e vou retornar com ela aqui, vocês vão ver o que vai acontecer. Então, observe só. Estou passando aqui no meu cabelo e vou agora aproximar dos pedacinhos de papel. Ó.
eles foram atraídos. Vou passar mais uma vez aqui para vocês observarem, para ficar bem visível aí, ó. Tá certo? Então aqui tem um na caneta ainda, ó. Então ele acaba atraindo, ó, eles atraem, né? Ela acaba atraindo esses pedaços de papel. Vocês podem fazer isso aí na casa de vocês, tá certo? Então isso aqui foi observado por Thomson, né? Então vamos voltar aqui para o nosso esboço. Então Thomson foi percebendo que a matéria possui eletricidade. É isso que chama-se eletrização por atrito. Quando se atrita um objeto em alguma superfície, né, acaba ali eletrizando aquela superfície e ela adquire a capacidade de atrair determinados objetos. Então, nós temos aqui o modelo atômico de Thomson, né? Em 1903 ele propõe esse modelo, e esse modelo dele é o seguinte, aqui está o desenho representando o modelo de Thomson. Ele disse que o átomo era uma pasta positiva recheadas por cargas negativas. Então, uma pasta positiva recheada por cargas negativas. Então, por isso que se vocês observarem nesse modelo aqui, temos aqui, né, mais e menos. Então, mais são as cargas positivas, né, que veio a ser chamadas de prótons, e esses menos aqui são as cargas negativas que vieram a ser chamadas de elétrons. Tá certo? Então, esse aqui era o modelo atômico de Thomson, que foi batizado de pudim de passas, né, porque é semelhante a um pudim de passas. Certo? Então, esse aqui é o modelo atômico de Thomson. Qual é a diferença e qual a semelhança com o modelo atômico de Dalton? O átomo de Thomson ele continua sendo uma esfera maciça, toda preenchida, tá certo? Porém, ele já passa a ser divisível, porque Thomson agora diz que o átomo tem partículas positivas e partículas negativas. Então veja que o átomo agora já é dividido em partículas menores, ao contrário de Dalton, né, que disse que o átomo era a menor partícula da matéria, então não se poderia dividir o átomo. Já o átomo de Thomson, nós temos aqui pelo menos duas partículas diferentes formando esse átomo. As partículas positivas, os prótons, e as partículas negativas, que são os elétrons, tá certo? E esse modelo de Thomson, né, ele esclareceu, né, de forma tranquila aí a eletrização por atrito, né, a existência de corrente elétrica, a formação de íons, que são partículas carregadas eletricamente. Então, esse modelo de Thomson explicava satisfatoriamente aí esses fatos, tá certo? Então, vamos agora para um terceiro modelo atômico, né? Vimos aqui o de Thomson, né, que alterou um pouco ali o modelo atômico de Dalton, tá certo? O átomo já passa a ser divisível, mas continua sendo uma esfera maciça. Agora vai surgir um cientista chamado Rutherford, que ele vai alterar drasticamente os modelos atômicos de Dalton e de Thomson. Ele vai propor um modelo, ele vai fazer um experimento para comprovar isso, e o modelo dele é totalmente diferente dos modelos até então propostos ali por Dalton e Thomson, tá certo? Então está aqui Rutherford em 1911, ele vai, né, propor esse modelo atômico, e aqui está dizendo que ele alterou e melhorou profundamente o modelo atômico, tá certo? Então ele vai, através desse experimento, né, melhorar, mas transformar, né, profundamente, né, ou drasticamente, os modelos atômicos até então. Então nós temos aqui, eu fiz aqui um esboço do experimento de Rutherford, eu queria que vocês observassem aqui, né? Aqui nós temos uma caixa de chumbo, tá certo? Formada de chumbo, né, porque ele vai impedir que radiações aqui sejam emitidas, tá certo? Dentro da caixa de chumbo temos aqui o elemento polônio, aqui é um elemento radioativo. Rutherford sabia que esse elemento emitia radiação, tá certo? Então ele colocou esse átomo aqui dentro dessa caixa de chumbo e deixou apenas um orifício aqui aberto, tá certo? Para sair essas radiações. Aqui na frente ele colocou uma fina lâmina de ouro. Essas esferas aqui que eu fiz, ó, representam os átomos de ouro, tá certo? E aqui no fundo ele colocou um pedaço de papel fotográfico, aqui, porque é o seguinte, as partículas, se atravessassem a lâmina de ouro, né, ela ia causar uma luminosidade quando se chocasse aqui com essa placa, tá certo? Então assim ele perceberia
ele iria perceber se de fato o átomo era todo fechado, todo maciço, como Dalton e Thomson havia proposto. Ou seja, se os átomos fossem uma esfera maciça, voltando aqui, né, se fosse uma esfera maciça, como disse Dalton, né, e como disse aqui Thomson, né, Thomson não usou esse termo esfera maciça, mas o átomo de Thomson continuava sendo de fato uma esfera maciça, né? A diferença é que tinha agora cargas positivas e negativas, mas ele continuava sendo um átomo todo fechado. Então, se de fato o átomo fosse todo fechado, essas partículas aqui, disparadas contra essa lâmina de ouro, né, contra esses átomos de ouro, essas partículas não atravessariam essa lâmina de ouro, né, porque Rutherford estava suspeitando que o átomo não era fechado, o átomo era aberto, tá certo? Então, ele foi fazer esse experimento para comprovar esse fato, né? Esse experimento foi colocado em um lugar escuro para que se percebesse aqui a luminosidade, né, dessas partículas que atravessassem a lâmina de ouro. Então observe aqui que eu fiz algumas linhas, tá certo? Em forma de seta, que representam as partículas alfas. As partículas que eram disparadas aqui pelo átomo de polônio eram as partículas alfas, que são partículas positivas, tá certo? Partículas positivas. Então observe aqui que depois de alguns dias, algum tempo, esse experimento funcionando, o que aconteceu? O que Rutherford ele descobriu? Observe aqui que a maioria das partículas, que são essas linhas aqui, elas atravessaram a lâmina de ouro. Então, se atravessaram, já fica provado que o átomo não é todo fechado, o átomo é aberto. Porque se fosse todo fechado, essas partículas não atravessavam aqui, certo? E como Rutherford soube que essas partículas atravessaram? Porque aqui nessa placa que ele colocou aqui no fundo, ele percebeu luminosidade. A luminosidade era causada ou provocada pelas partículas que atravessavam essa lâmina de ouro e se chocavam aqui contra essa placa, tá certo? Então aqui ele percebeu que a maioria das partículas atravessaram. Então isso prova que o átomo é mais aberto do que fechado, contrariando aqui drasticamente aquilo que Dalton e Thomson havia proposto, tá certo? Se vocês observarem, uma partícula aqui, né, sofreu um desvio, atravessou, que é essa daqui, ó. Essa linha ela atravessou, porém ela sofreu um desvio. Ela não está totalmente reta como as demais. Então o que ele imaginou? Ele imaginou o quê? Que essas partículas positivas, aquelas que Thomson já havia descoberto, né, os prótons, ele imaginou que estivesse no centro desse átomo, tá certo? No centro do átomo, e essa partícula alfa, como ela é positiva, ela passou perto dessa carga positiva, dessas partículas positivas. Passou próximo e cargas iguais se repelem. Então, se ela passou próximo, ela sofreu um desvio, porque é uma partícula positiva, que é a partícula alfa, passando próximo de uma partícula positiva, que é o próton. Então, cargas iguais se repelem. Então, por isso que ela sofreu esse desvio. Aí ele imaginou que esses prótons, essas cargas positivas, estariam localizadas no centro, em um lugar muito pequeno do átomo, tá certo? E se vocês observarem também, uma partícula se chocou e voltou, ela não atravessou. Aí o que Rutherford concluiu? Que essa partícula acertou o núcleo, que é essa estrutura que está no centro do átomo, né, que contém os prótons, as cargas positivas. É uma estrutura muito pequena, mas uma partícula conseguiu se chocar contra o núcleo, então ela não atravessou porque o núcleo de fato é fechado, tá certo? Então, depois desse experimento aqui, essas foram as conclusões de Rutherford. Aí, através desse experimento, ele vai criar o seu modelo atômico, que é esse aqui. Então, observe que se a gente comparar esse modelo atômico de Rutherford com os modelos atômicos de Dalton e Thomson, há uma diferença muito grande, né? Gigantesca. Então tá aqui, o que Rutherford ele concluiu através do experimento? Que o átomo ele é formado por duas partes principais. O núcleo, que é essa bolinha aqui do meio, ó, o núcleo, onde estão aqui os prótons, tá certo? Aqui eu já coloquei os nêutrons também, que são as partículas que não têm carga, tá certo? Que os nêutrons foram descobertos depois desse experimento, tá certo? Mas eu já coloquei os nêutrons aqui porque eles servem para isolar os prótons, porque se os prótons são cargas positivas e estão juntas, então elas iriam se chocar, iriam se repelir e o átomo perdia sua estrutura.
Então tem que existir alguma partícula para isolar um próton do outro, uma carga positiva da outra, e não deixarem elas se aproximarem, tá certo? Então aí agora foi descoberto que existem os nêutrons. A função dos nêutrons é isolar um próton do outro. Então no núcleo aqui estão os prótons, tá certo? E ao redor do núcleo nós temos aqui os elétrons, que são as cargas negativas que ficam girando ao redor desse núcleo. Então nós temos no centro do átomo uma parte muito pequena que é chamada núcleo, onde estão os prótons e os nêutrons, tá certo? E ao redor do núcleo, nessas camadas, nesses círculos, né? Aqui que são as camadas eletrônicas, estão os elétrons. Se vocês observarem, tem essas bolinhas aqui são os elétrons, tem uma carga negativa dentro delas, que são os elétrons. São aqueles elétrons lá que Thomson já havia proposto aqui. Thomson já disse que o átomo tinha cargas positivas e negativas, porém, aqui no átomo de Thomson, essas cargas ficavam misturadas em um único lugar. Já no átomo aqui de Rutherford, os prótons, as cargas positivas ficam no núcleo, com uma estrutura muito pequena, tá certo? E os elétrons ficam ao redor do núcleo, girando aqui nessas camadas, que são esses círculos, certo? Então, esse conjunto aqui de camadas forma a eletrosfera. Então, a eletrosfera é porque contém os elétrons, tá certo? Então, as camadas eletrônicas de um átomo formam a eletrosfera, é onde estão os elétrons, que são as cargas negativas. E o núcleo é a parte central do átomo, certo? Que contém as cargas positivas, os prótons e também os nêutrons. Agora, é bom se falar, é interessante se falar que o núcleo é muito pequeno em relação à eletrosfera, ao tamanho total do átomo. Aqui nesse desenho ainda está muito desproporcional, porque para um átomo deste tamanho, o núcleo ele seria quase invisível, tá certo? Porque existe até uma comparação que se, por exemplo, se o átomo todo, né, com toda a sua eletrosfera, se ele fosse, por exemplo, o Maracanã, aquele estádio de futebol que existe lá no Rio de Janeiro, o núcleo seria do tamanho de uma bola de futebol lá no centro, tá certo? Então veja que o núcleo é muito pequeno em relação ao tamanho total do átomo, tá certo? Então por isso que só uma partícula do experimento aqui, né, no nosso exemplo aqui, né, só uma pequena quantidade de partículas conseguiu acertar o núcleo e voltar, tá certo? A maioria das demais partículas passaram, porque o átomo é mais aberto do que fechado, ou seja, todo esse espaço aqui entre uma camada e outra é tudo aberto. O único lugar, a única estrutura do átomo que é fechada é o núcleo, essa bolinha central aqui, tá certo? Esse sistema aqui foi chamado de sistema solar ou planetário, porque ele foi comparado ao sistema solar. Então observe que o núcleo aqui seria comparado ao Sol, porque ele está no centro, tá certo? E os elétrons aqui orbitando, girando ao redor do núcleo, seria comparado aos planetas. Então, assim como no sistema solar, nós temos o Sol no centro e os planetas girando ao redor do Sol, aqui num modelo atômico de Rutherford, nós teríamos o núcleo no centro e os elétrons girando como se fossem os planetas ao redor desse núcleo, tá certo? Então, aqui foi o sistema chamado solar ou sistema planetário, tá certo? Então, aqui foi o modelo atômico de Rutherford. Então, não esqueça, o modelo atômico de Rutherford é formado por duas partes principais. O núcleo, que é a parte central, que contém os prótons e os nêutrons, tá certo? Vou colocar aqui o núcleo. Os prótons, que é carga positiva, e os nêutrons, que é carga zero, carga nula, tá certo? Que é essa estrutura aqui. E nós temos a eletrosfera, vou colocar aqui eletrosfera, que são essas camadas eletrônicas aqui, onde ficam os elétrons. A eletrosfera contém os elétrons, certo? Então, as duas partes principais do átomo de Rutherford, núcleo, que é a bolinha central, e eletrosfera, que são as camadas aqui com os elétrons, tá certo? Porém, em 1913, outro cientista chamado Niels Bohr, ele vai melhorar, aprimorar o sistema, o modelo atômico de Rutherford. Porque Rutherford, de fato, ele descobriu que os elétrons giram aqui ao redor do núcleo, certo? Porém, se os elétrons são negativos e estão girando ao redor do núcleo, que é positivo, a tendência é eles serem atraídos pelo núcleo, se chocarem contra o núcleo e o átomo desmoronar, entendeu? Perder a sua estrutura, ok? Então, aí Niels Bohr vai explicar o porquê que isso não acontece. Então, ele vai aprimorar, de fato,
o modelo de Rutherford. Tanto é que quando Niels Bohr aprimora esse modelo, aí esse modelo aprimorado é chamado de modelo atômico de Rutherford-Bohr, a junção dos dois modelos para formar um único modelo, tá certo? Então observa aqui nessas últimas figuras aqui, que Niels Bohr ele vai detectar, ele vai fazer aqui algumas colocações, algumas ponderações para melhorar esse átomo aqui de Rutherford, né? Ele vai dizer o seguinte, que os elétrons eles giram de fato aqui em um número limitado de órbitas estacionárias, ou seja, de camadas eletrônicas. Ou seja, o elétron ele gira aqui em uma camada, tá certo? Ele tem uma quantidade de energia, né, que lhe possibilita ficar em uma determinada camada. Então, estando aqui nessa camada, ele vai ficar simplesmente nessa camada. Nessa camada, ele não vai perder nem ganhar energia, tá certo? Ele vai girar aqui todo o tempo nessa camada. O elétron que está na outra camada, ele tem uma quantidade de energia maior, né, porque a energia aumenta de dentro para fora. Então esse elétron já tem uma quantidade de energia maior e ele vai ficar girando aqui, orbitando aqui nessa camada, tá certo? Então nessa camada ele não vai ganhar nem perder energia. Ou seja, Bohr está dizendo, né, Niels Bohr está dizendo que os elétrons giram, né, em um número limitado de órbitas estacionárias. Porém acontece o seguinte, se um elétron, por exemplo, essa outra figura aqui, nós temos aqui um átomo, aqui está o núcleo no centro e aqui eu coloquei duas camadas e aqui eu coloquei um elétron. Esse elétron ele está aqui nessa camada, porque ele só tem energia para estar nessa camada, tá certo? Quando ele absorve energia, né, ele pode absorver energia, né, de alguma fonte externa, aí ele vai pular para a camada mais externa. Então, toda vez que um elétron ganha energia, ele pula para uma camada mais externa. Porque se ele ganhou energia, ele ficou excitado, ele já tem uma quantidade de energia maior que lhe possibilita estar em uma camada mais energética. Ele pula para a camada mais externa, porém ele vai e volta. Nessa volta que ele faz, ele perde aquela energia que ele ganhou inicialmente. Essa energia é liberada em forma de luz, de fóton, né? Forma de luz. É um pacote de energia que Bohr chamou de quantum de energia, que é um pacote bem definido de energia que o elétron libera e essa energia sai em forma de luz. Então é assim que é produzida a luz, tá certo? É pelos saltos dos elétrons. Eles recebem energia, certo? Ficam energizados, né, ou excitados, pula para uma camada mais externa, mas eles vão e voltam. Quando eles retornam para a camada original, eles liberam aquela energia que eles ganharam, que absorveram, em forma de luz. É assim que é formada a luz. Por exemplo, uma lâmpada da nossa casa, ali dentro dela tem átomos, tá certo? Que tem os elétrons. Então, aqueles elétrons, eles recebem energia da corrente elétrica, tá certo? Eles recebem energia. Aí acontece o quê? Eles começam a fazer esses pulos, esses saltos de uma camada para outra. Então, no retorno, eles liberam a energia que sai em forma de luz. É assim que é produzida a luz. Tá certo? Então, esse aprimoramento aqui do modelo atômico de Rutherford foi realizado por Niels Bohr. Certo? Então, ele aprimorou o modelo e esse modelo passou a ser chamado de modelo atômico de Rutherford-Bohr. Ok? Então, tá aí o nosso modelo atômico. Dando continuidade aqui, né, já que o modelo atômico de Rutherford, né, já havia proposto as camadas eletrônicas, tá certo? As camadas eletrônicas, onde estão os elétrons. Então aqui eu fiz um esboço tá, de um átomo. Não fiz as camadas completas, né? Não fiz aqui a esfera completa, o círculo completo. Mas aqui dá para entender. Aqui, essa bolinha é o núcleo do átomo, tá certo? O núcleo do átomo. É onde estão os prótons e os nêutrons. Aqui são as camadas eletrônicas, ou níveis de energia. Né? Níveis de energia, já que Bohr propôs, né, que cada camada tem uma quantidade de energia, então foi chamado também de níveis de energia. Então temos aqui as camadas, ou os níveis de energia, e nós temos no total aqui 7. Então se você contar vai dar 7. Porque o átomo ele pode ter até no máximo 7 camadas, certo? 7 níveis de energia. Tem átomos que apresentam apenas uma camada e átomos que apresentam 7 camadas, tá certo? Mas o máximo é 7 e o mínimo é uma camada. Essas camadas a gente tem uma nomenclatura para elas, né? Nós
nomeamos elas através de letras, K, L, M, N, O, P, Q, né? Vocês vão memorizando isso aí. E cada camada tem um número máximo de elétrons que ela suporta. Então a primeira camada, a camada mais perto do núcleo, que é a camada K, ou a camada 1, só suporta 2 elétrons. Não se pode colocar 3 elétrons nessa primeira camada, só 2. É o limite máximo. Na camada L, a segunda, já o limite é 8 elétrons, certo? Na terceira camada, a camada M, já suporta 18 elétrons. Camada N, 32, camada O, 32, então repete. Aí começa a cair, ó, a camada P, que é a penúltima, só pode 18 elétrons, e a camada Q, que é a última, só pode 8. Então observe que vai aumentando numa proporção e depois começa a diminuir na mesma proporção. Então 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Tá certo? Então aqui são as camadas de um átomo, tá certo? E o máximo de elétrons que uma camada suporta. Tranquilo? Muito bem. Então vamos agora, eu também quero apresentar para vocês aqui uma tabela, que essa tabela vai fazer uma comparação entre as partículas do átomo e a massa e a carga dessas partículas. Lembrando que o átomo agora nós já temos pelo menos 3 partículas, né? Já temos os prótons, que são as cargas positivas, já temos os elétrons, que são as cargas negativas, e também os nêutrons, que são partículas que não possuem carga. Eles ficam ali no núcleo e servem para isolar, eles contribuem com o peso do átomo, com a massa do átomo, e servem para isolar um próton do outro para que eles não se choquem e o átomo perca a sua estrutura. Então, observe nessa tabela aqui que nós temos as 3 partículas, ó, prótons, elétrons e nêutrons. Né? E vamos ver aqui a massa de cada um e a carga elétrica de cada um. O próton, a massa é 1. Então, a massa do próton, o peso do próton é 1, tá certo? O nêutron também é 1. O nêutron é 1. Então, observe que a massa do próton e do nêutron, o peso é o mesmo. Porém, veja só que ó, a carga elétrica do próton é mais 1. É positivo, tá certo? A carga elétrica do nêutron, como o próprio nome diz, nêutron não tem carga, é 0. Então a carga do próton é mais, tá certo? É positivo, a carga do nêutron é 0, é carga nula, né? Por isso que chama nêutron. E o elétron, veja a massa do elétron, ó. O elétron, a massa do elétron é 1 sobre 1836. Ou seja, um elétron é menor, é mais leve 1836 vezes do que um nêutron e do que um próton. Então veja que o elétron ele é muito pequeno, tanto é que na massa do átomo, no peso do átomo, não se leva em consideração os elétrons, porque a massa é muito pequena, né? Então não é levado em consideração. O que define a massa de um átomo, o peso de um átomo, né? A massa atômica, nós vamos trabalhar isso posteriormente, é a massa do próton e do nêutron, tá certo? Agora observe que a carga elétrica do elétron é menos, é negativo, tá certo? Que menos 1. Ok? Então, carga do próton positiva, carga do elétron negativa e o nêutron não tem carga. Então, aqui é uma comparação entre as partículas do átomo em relação às suas massas e às suas cargas elétricas, tá certo? Nós vamos trabalhar agora o conceito de elemento químico, tá certo? Nós vamos estudar posteriormente tabela periódica, estudaremos ali os elementos químicos, certo? Então tá aqui um elemento químico, né? Nós conhecemos vários elementos químicos, por exemplo, o oxigênio, o carbono, o cloro, o flúor, né? O cálcio. Então nós conhecemos aí no dia a dia vários elementos químicos, né? Eles fazem parte da nossa vida, e porém nós vamos ver que como se representa um elemento químico. Então tá aqui elemento químico, ok? E aqui nós temos aqui um elemento X, aqui nós vamos representar um elemento X, que pode ser um elemento qualquer, tá certo? E aqui nós vamos representar os valores, né, desse elemento. Aqui nós temos a letra A na parte superior, que simboliza massa. Ou seja, a massa atômica, é a massa do elemento, é a massa do átomo, tá certo? Então o A, que fica na parte superior, ela pode ficar mais deslocada para a esquerda, mas na parte superior simboliza a massa, é o peso do elemento, do átomo. Na parte esquerda embaixo nós temos o Z, que representa os prótons, aquelas cargas positivas, né, que nós representamos pela letra Z, que pode ser chamado também de número atômico. Então, quando eu falar aqui número atômico ou número de prótons, eu estou falando da mesma coisa, tá certo? Então, aqui no lugar do Z poderia ser um P,
Porém, o mais convencional é representar aqui pela letra Z, né, que é o número atômico. Né, como se fosse, aí está bem explicado aqui, ó, o número atômico, o número de prótons. Aqui é a identidade do átomo, o número de prótons, ou seja, nós vamos encontrar, né, átomos diferentes com a mesma massa, vamos encontrar átomos diferentes com os mesmos nêutrons, porém nós não vamos encontrar átomos diferentes com o mesmo número de próton, tá certo? Então, o número atômico é considerado como a identidade do átomo. Ou seja, não existem dois tipos de átomos com o mesmo número atômico, assim como não existem pessoas com o mesmo número de identidade. Então, por exemplo, quando eu falar número atômico 8, eu estou falando do oxigênio. Não há outro tipo de átomo que tenha número atômico 8, só o oxigênio. Número atômico 6, eu estou me referindo ao carbono. É o único elemento na natureza que possui número atômico 6. É o único átomo. Não há outro átomo diferente de carbono que tenha número atômico 6. Por isso, pelo número atômico, a gente identifica o átomo, tá certo? E do lado aqui direito, na parte inferior, nós temos o número de nêutrons, que é representado pela letra N, tá certo? O número de nêutrons, que são aquelas partículas que ficam também no núcleo, certo? Que não tem carga, né? Então aqui é a maneira de nós representarmos massa, prótons e nêutrons. Os elétrons nós não representamos aqui, mas nós vamos falar agora como a gente sabe o número de elétrons. Porém, nós temos aqui essa formulazinha, A é igual a Z mais N, ou seja, se eu quiser achar o valor de A, que é a massa, é só eu somar Z mais N. Então, quando eu somo Z mais N, eu vou chegar no valor de A, tá certo? Então, vamos ver aqui um exemplo, ó. Aqui eu tenho o átomo X, eu coloquei já o valor da massa, 23, e o valor de Z, né, que é dos prótons aqui, eu coloquei 11, tá certo? Então, se o valor de A, que fica na parte superior, é a soma de Z mais N, então aqui embaixo, eu somando Z e N, eu vou encontrar o valor de A. Então, se aqui eu tenho 23, então esse 23 veio da soma dos dois de baixo. Como que eu faço para encontrar o valor de N? Eu pego o 23, vou subtrair pelo 11. Então, 23 menos 11 vai sobrar 12. Então, 12 é o valor de N. Então, observe que se eu somar os dois de baixo, ó, 11 mais 12 vai dar exatamente 23. Então, eu estou somando Z mais N. É o que a fórmula diz aqui, ó. A é igual a Z mais N. A é o que fica em cima. Então, quando eu somo os dois de baixo, eu acho o de cima. Se faltar qualquer um dos de baixo, eu pego o de cima e vou subtrair pelo que tem embaixo e consigo encontrar o outro, tá certo? Vamos ver aqui um exemplo aqui na prática. Aqui nós temos o elemento Na, que é o sódio, e já tem todos os valores aqui, ó, massa, prótons e nêutrons. E aqui nós vamos colocar na frente esses valores, tá certo? Então vamos lá, qual o valor, aqui eu abreviei, né? Próton é só o P. Qual o valor de prótons desse elemento? Prótons é o número 11, lembra aqui do Z? Número atômico, o número de prótons. Então já está aqui para a gente, é o valor 11, número de prótons. Nêutrons, neutro é o que fica na parte direita inferior, aqui onde fica o N, ó. Então aqui neutro é 12. A massa é a que fica na parte superior, já está aqui, ó, prontinha, que foi a soma dos dois de baixo. 23 é o valor da massa, tá certo? O nosso último valor aqui é o de elétrons. Elétrons não aparece aqui, não aparece. Porém, veja só, é a mesma quantidade de prótons que o elemento tem, que o átomo tem, é a quantidade de elétrons. Por quê? Porque prótons são cargas positivas e elétrons são cargas negativas. Então, para que o átomo seja eletricamente neutro, as cargas positivas precisam ser iguais às cargas negativas, tem que ser a mesma quantidade, porque uma neutraliza a outra. Então, se esse átomo tem 11 prótons, que são as cargas positivas, é claro e evidente que ele vai ter 11 elétrons também, que são as cargas negativas, tá certo? Então, pela quantidade de prótons, que são as cargas positivas, você acaba descobrindo a quantidade de elétrons, tá certo? Muito bem, agora nós vamos ver aqui sobre os íons, o que são íons, como representam o íon. Na verdade, íons são átomos que perdeu ou ganhou elétrons, como está dizendo aqui, né? O átomo perdeu ou ganhou elétrons, ele se transforma no íon. Perdeu fica positivo, aqui, ó, e é chamado de cátion. Então, o íon cátion é quando perde elétrons e fica positivo. Por que perde e fica positivo? Porque elétron é carga negativa. Então, quem está perdendo carga negativa acaba ficando positivo, tá certo? Já o outro íon é chamado ânion.
é negativo e é quando ganha elétron. Então, quando ganha, fica negativo. Por que fica negativo? Porque quem ganha elétrons está ganhando cargas negativas, tá certo? Então, vamos ver aqui, né, alguns exemplos. Primeiro, nós temos aqui os exemplos de cátion, né, que são os íons positivos. Está aqui o Na, que é o mesmo elemento de lá que nós fizemos agora, o Na. Está aqui o 23, que é a massa. O 11, que são os prótons, número atômico. E 12, que são os nêutrons. Porém, observe que tem um sinal de mais aqui, certo? Se não aparecesse nada aqui, nenhuma carga, como foi nesse exemplo aqui de cima, aqui é um átomo neutro, tá certo? Quando aparecem cargas positivas ou negativas, nós chamamos isso aqui de íon. E no caso aqui, se é positivo, é porque ele perdeu. É um íon positivo, chamado cátion. Então, ele perdeu elétron, tá certo? Então, se a gente fosse aqui dizer quantos elétrons tem aqui, vamos ver aqui o número de prótons, nêutrons, né, massa e elétrons para esse átomo. Então, vamos aqui, próton. Próton aqui é 11, tá certo? Então, veja que não alterou nada do exemplo lá de cima. O próton é 11. Porque o átomo não perde massa, não perde nêutron e não perde próton. Pelo menos até o momento, né? Até aqui, o momento não perde, tá certo? O átomo só vai perder ou ganhar elétrons. Então, o único valor que vai ser alterado é o de elétrons. Então, P é igual a 11, que é prótons. N, que é nêutron. N aqui é 12, tá aqui. O valor de nêutron é 12, tá certo? Vamos colocar agora o valor da massa. A massa é o valor que fica em cima, que é o 23. 23. E elétrons. Elétrons a gente aprendeu aqui em cima que o mesmo valor de P, que é carga positiva, que são os prótons, é o valor de elétrons, é o mesmo valor, tá certo? Então é só olhar aqui, ó, se aqui tem 11 prótons, se o valor de P é 11, nós temos aqui o 11, o valor de elétrons também é 11. Vou colocar aqui elétrons é igual, seria 11, tá certo? Na verdade seria, mas acontece que esse átomo perdeu um elétron, porque está aqui mais um. Então, se ele perder um elétron, ele tinha 11, perdeu um, voltou para 10. Tá certo? Então, esse átomo tem 10 elétrons, porque ele perdeu um elétron. Então, veja que o número de prótons é só igual ao número de elétrons quando o átomo está neutro, não perdeu nem ganhou elétrons. A partir do momento que o átomo perde ou ganha elétrons, né, o número de elétrons não vai ser mais igual ao número de prótons, tá certo? Então, era 11, porém, quando ele perdeu um, ficou com 10 elétrons. Vamos aqui para o segundo exemplo. Nós temos aqui o cálcio, vou colocar aqui P, N, A e E de elétrons, tá certo? Vamos lá. Qual o valor de próton para esse átomo de cálcio? Próton está aqui, ó, é 20. Tá certo? Qual o valor de nêutron? Nêutron também está aqui, que é 20 também. Qual o valor da massa? É o que fica em cima, 40. Qual o valor de elétrons? Se eu tenho aqui 20 prótons, né, que é o valor de P, elétrons também era 20. Eram 20 elétrons. Porém, o que está aqui? 2 mais. 2 mais é o quê? Perdeu 2, porque se é positivo, perdeu 2. Então, ele tinha 20 elétrons. Quando perde 2, vem para 18. Pronto, então vem para 18. Então, para a gente saber o número de elétrons, é só pegar o número de prótons e diminuir pelo valor que ele perdeu, pela carga positiva que está aqui em cima, e você consegue chegar ao número de elétrons, tá certo? Agora, vamos ver aqui o outro tipo de íon, que é o ânion, é o íon negativo. Vou colocar aqui P, A e E de elétrons. Vamos achar aqui o valor de cada um. Aqui nós temos o átomo de cloro, tá certo? O valor de P dele, o valor de prótons, está aqui, 17. O valor do N, que são os nêutrons, 18. O valor de A, que é a massa, aparece aqui na parte superior, 35. Agora o valor de elétrons, está aqui o valor de elétrons. O mesmo valor de P de prótons, que é 17, está aqui, seria o valor de elétrons. Porém, aqui tem menos, ó, menos 1. Quando está só o menos, é menos 1, tá certo? Então, está aqui menos 1. Então, ele tinha 17 elétrons, porque tinha 17 prótons. Porque ele tem 17 prótons. Porém, ele ganhou 1, porque quando está menos, está ganhando. Então, ele tinha 17. Quando ganhou 1 elétron, foi para 18 elétrons. Então, ele tem 18 elétrons. Então, quando aqui está negativo, é só você pegar o número de prótons e acrescentar o valor negativo que tem aqui, você chega ao número de elétrons. Tranquilo? Vamos para o nosso segundo exemplo aqui. Vou colocar aqui P de próton, N de nêutron, A de massa e E de elétrons. Qual o valor de prótons para esse elemento S, que é o enxofre? 16. Está aqui, ó, próton 16. Neutro, o valor de N é 16 também.
16 também, tá certo? O valor da massa, que é o valor de A, 32, está aqui na parte superior, 32. O valor de elétrons, se P é 16, tá aqui P é 16, que é próton, carga positiva, o valor de elétron, que é negativo, também era 16. Porém, observe que aqui está 2 menos. 2 menos é 2 negativo, ou seja, esse átomo ganhou 2 elétrons. Então, eu vou acrescentar esses 2 nos 16. Então, vai virar 18 elétrons. Tá certo? Então, tinha 16 elétrons, como ganhou 2, foi para 18 também. Tá certo? Então, é só você pegar a quantidade que veio negativa e acrescentar no valor dos prótons, você consegue encontrar a quantidade de elétrons. Tá certo, pessoal? Muito bem, então, nós vamos agora rapidinho fazer 2 exercícios. Tá certo? 2 exercícios. Na verdade, vamos fazer 3 exercícios do que nós já vimos agora. Eu vou projetar um aqui que está no livro didático e depois faremos 2 aqui na folha. Então, observe aqui. Eu acho que dá para vocês visualizarem aí. Tá certo? Então, observe aqui, ó. Observe as 2 colunas abaixo. Nós temos aqui a primeira coluna que tem os valores, que tem os nomes aqui dos cientistas, aqueles que criaram os modelos atômicos, né? Dalton, Rutherford, Niels Bohr e Thomson. E temos aqui a descoberta que cada um fez, ou a afirmação de cada um. Aí nós vamos associar o cientista àquilo que ele afirmou no seu modelo atômico, tá certo? Então vamos lá. Aqui nós temos descoberta do núcleo e seu tamanho relativo. Quem descobriu que o núcleo é muito pequeno foi Rutherford com aquele experimento dele, com aquelas partículas que foram disparadas contra a lâmina de ouro. Então foi ele que criou aquela estrutura do átomo, né, que tem as camadas eletrônicas e tem um núcleo muito pequeno no meio, muito, né? Então é o tamanho relativo do núcleo. Então aqui a letra A se associa a Rutherford, tá certo? Então 2 seria A. Então vamos aqui para a letra C, ó. 2A, tá certo? Vamos agora para a letra B. Átomos esféricos maciços indivisíveis. Quem falou que o átomo era uma esfera maciça e indivisível foi Dalton. Foi o primeiro modelo atômico. Então, o nome de Dalton aqui está no número 1. Então, 1B, ó. Vamos associar 1B. Então, está aqui a letra C, está sendo a correta, 1B. Vamos agora para a terceira afirmação aqui. Modelo semelhante a um pudim de passas com cargas positivas e negativas em igual número. Então, quem fez isso aqui foi ali Thomson, foi o segundo modelo atômico. Thomson disse que o átomo era semelhante a um pudim de passas, uma massa positiva recheada com cargas negativas, né? Então, aqui o C vai se associar a Thomson, ao 4, então 4C. E a terceira afirmação aqui é: os elétrons giram em torno do núcleo em determinadas órbitas, né? Quem falou isso aqui foi Niels Bohr. Ele disse que cada elétron tem uma determinada quantidade de energia, por isso ele fica limitado àquela órbita, certo? Então isso aqui foi Niels Bohr. Então a letra D vai se associar ao 3, que é o nome aqui do cientista Niels Bohr, tá certo? Então a letra correta aqui seria a letra C, tá ok? Então esse foi o nosso primeiro exercício. Agora vamos fazer aqui mais 2 exercícios. Então tá aqui, ó. Determine os números de prótons, nêutrons, massa e elétrons para as espécies químicas. Nós acabamos de fazer isso agora há pouco instante. Então vamos lá. Eu tenho aqui o primeiro elemento, que é o bromo, certo? E está me faltando aqui o valor de N dos nêutrons. Eu tenho a massa, que é o valor que fica em cima. Eu vou colocar logo aqui até aqui né, as abreviações das partículas. PN. Ele está pedindo aqui próton, nêutron, massa e elétrons. Vamos lá. Eu tenho aqui o número de prótons, que é 35. Já vou colocando aqui 35. Tá certo? Eu tenho a massa, que é 80, que é o que vem na parte superior. 80. Porém, eu não tenho o neutro. Falta eu calcular o neutro. Como que eu acho o neutro? Se a massa, o que fica em cima, é a soma dos dois de baixo, para achar o de baixo, que é os nêutrons, eu pego o de cima, a massa e diminuo, vou subtrair pelo 35. Então, 80 menos 35, né? Nós vamos ter um valor de 45. Tá certo? Então, aqui o valor de N é 45. Ok? Agora, o valor de elétrons. Nós aprendemos que o mesmo valor de prótons, que é 35, é o valor de elétrons. Então, aqui nós vamos ter 35 elétrons. Porque esse átomo aqui ele é um átomo neutro, não tem carga positiva e nem negativa. Então, o valor de elétron vai ser exatamente o valor dos prótons, tá certo? Muito bem. Vamos agora para a letra B. Vou colocar aqui P, N, A e E de elétrons. Ok?
A de elétrons. Então, veja só. Aqui eu já tenho o valor de P, que é 34. 34 é o valor de P. Eu tenho a massa, que é o que fica em cima, 79, que é o valor de A. Eu não tenho o valor de nêutrons. Aí eu vou precisar calcular. Vou subtrair a massa pelos prótons. Então, 79, né, menos 34. 9 menos 4 é 5, tá certo? E 7 menos 3 é 4. Também aqui vai dar 45. Então, nós temos 45 nêutrons. Agora, elétrons. Elétrons seria o mesmo valor de P, de prótons, que é 34. Porém, observe que aqui tem uma carga 2 menos. Ó. Então, se é negativo é porque está ganhando 2 elétrons. Então, tinha 34 com 2, foi para 36 elétrons. Tá certo? Agora, vamos para o terceiro exemplo aqui. P, N, A e E. Vamos lá. O valor de próton já veio aqui, 31. 31. O valor da massa é o que fica em cima, 70. Os nêutrons falta eu calcular. Então, é 70 menos 31. Tá certo? 10 menos 1 fica 9. 6 menos 3 fica 3. Porque tomou emprestado aqui para fazer 10. Ficou 6. Então, 39. Tá certo? Então, o valor de neutro aqui é 39. Vamos colocar aqui 39. Elétrons. Elétrons seria o mesmo valor de prótons. Se P é 31, né? Elétron deveria ser 31. Porém, observe o que está aqui, ó, 3 mais, 3 cargas positivas. Ou seja, quando é mais, o átomo perde. Esse átomo perdeu 3 elétrons. Ele tinha 31 elétrons, né? Porque tem 31 prótons. Perdeu 3 elétrons, foi para 28. Porque 31 menos 3 vai para 28